Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, por uma manifestação do Senhor sobre as nossas vidas. Ó Pai, mas nós não queremos, ó Deus, uma experiência vazia. Nós não queremos, ó Pai, uma experiência externa. Mas nós queremos, ó Pai, profundidade no Senhor. Profundidade no Senhor, ó Deus. Nós não podemos, ó Pai, ser rasos no Senhor. Nós não podemos, ó Deus, ser tão rasos no Senhor que podemos ser levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer coisa. Mas, ó Deus, que as nossas raízes estejam fincadas no Senhor. Que os nossos olhos, ó Pai, estejam no Senhor, ó Deus. O autor e consumador da nossa fé. Com os olhos no Senhor, ó Pai, mesmo em meio à tempestade, nós andaremos sobre as águas. Nós andaremos sobre as águas. Mesmo em meio aos problemas, nós permaneceremos de pé. Senhor, nessa noite, nós declaramos, ó Deus, que a glória não é nossa, o louvor não é nosso, a honra não é nossa. Não se trata da nossa reputação, mas sim da Tua glória. Não se trata do quanto o nosso nome é conhecido, mas sim do louvor ao Teu nome. Não se trata do quanto nós somos bem falados ou mal falados, mas sim do Seu nome ser exaltado e engrandecido. A glória é sua, o louvor é seu, a adoração é para o Senhor. Toma o teu lugar de honra neste lugar, nas nossas vidas. Que não haja luz sobre os homens, porque só o Senhor merece brilhar. Só o Senhor. Pai, nessa noite eu te peço, ministra aos nossos corações. Ministra nas nossas vidas, Pai. Que a Tua palavra, Pai, nessa noite venha de encontro aos nossos corações, como uma semente em terra fértil. Ó Deus, e ela possa germinar em nós, frutificar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Ó Deus, que haja, Deus, uma liberalidade no Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em nós e estará em nós para sempre. Que haja entendimento e discernimento da Tua palavra, Pai, no Espírito, e que Ele possa trazer transformação sobre as nossas vidas. Transformação, Senhor. Pai, que eu seja tão somente um instrumento usado conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, povo de Deus. Graça e paz esteja sobre a sua vida. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Salmos. Hoje eu começo a ministrar uma mensagem que vai terminar amanhã à noite. Fique tranquilo, não ficarei pregando este tempo inteiro. Eu começo a pregar agora, daqui a pouco a gente para participar da ceia, e eu volto na mensagem amanhã às 18 horas. E o tema da mensagem é o eterno. Meu irmão,
Vamos falar de Deus, nós somos chamados para isso. Então, abre a sua Bíblia no Salmos 90, no verso 12. Salmos 90, no verso 12. Diz assim um texto: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Verso 17: e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Irmãos, o desejo da maioria das pessoas, e eu creio que esse seja o desejo do teu coração, é viver uma vida que valha a pena. E isso é um direito, é uma aspiração que vem do coração de Deus. Foi o que Moisés pediu na oração que nós lemos nesse texto. Ele começou pedindo sabedoria para fazer o máximo que ele pudesse com o seu tempo. Muitas coisas, irmãos, que fazemos na vida podem ser restauradas. No entanto, o tempo mal utilizado, ele nunca pode ser recuperado. Se a gente fosse falar, mensurar qual é o bem mais precioso que nós temos hoje, que nós não podemos desperdiçar de maneira alguma, é o nosso tempo. Nós não podemos perder o nosso tempo. Tem uma expressão em inglês, time is money. Tempo é dinheiro. Nós não podemos, o tempo ele não pode ser recuperado. Meu irmão, depois que o sol se põe, o dia, ele vai embora para sempre. A oração termina com dê êxito aos nossos esforços. Frase que é repetida em seguida. Por que ele repete essa frase? Moisés não tinha nenhum problema de gramática ou de memória. Isso, na verdade, é uma representação de estilo literário encontrado na escrita hebraica. A repetição é uma forma de enfatizar algo. Em português, quando queremos realçar a importância de uma palavra ou de uma frase, nós podemos usar diversos métodos. A gente pode colocar o que a gente quer realçar em negrito, em itálico, em letras maiúsculas, sublinhar o texto ou acrescentar um ponto de exclamação no final. Todos esses recursos são formas de chamar a atenção do leitor para algo que é muito importante. No entanto, os escritores hebreus costumavam escrever uma palavra ou uma frase 2 vezes para destacá-la. Mas não porque fossem dados a exageros, eles eram sempre cuidadosos com as palavras. O fato da frase em questão aparecer 2 vezes nesse trecho das Escrituras demonstra não apenas que é a vontade de Deus que tenhamos êxito, mas que Ele é veemente em relação a isso. A ênfase nesta frase de dar êxito vem de Deus. Nós somos criados, irmãos, preste atenção, você não foi criado para ser um fracasso, você foi criado para ter sucesso. Esse lado aqui entendeu, o lado de cá não sabe ainda o que está fazendo aqui. Eu vou falar para cá também. Você foi criado, irmão, para ter sucesso. Isso, glória a Deus. Eu achei que eu estava no culto da terceira idade. Me enganaram, falaram que era legacy.
Deus quer que a nossa vida seja significativa. Antes, irmão, entenda isso. Antes de ser um desejo nosso, e eu creio, a fé é minha, eu creio no que eu quiser, que você deseja ter sucesso, que você deseja ser uma pessoa relevante, que você deseja ser uma pessoa que vai deixar marcas para uma geração. Eu creio nisso. Mas antes que você tenha esse desejo primeiro foi um desejo de Deus. E Ele faz com que isso seja conhecido ao longo de toda a Escritura. Vamos ver duas passagens. Deuteronômio 39, a Bíblia diz: o Senhor teu Deus te fará ter êxito em tudo o que fizeres. Cadê os pentecostais desse lugar, gente? Meu Deus do céu. Eu vou descobrir os pentecas agora. Eu vou chamar o louvor e nós vamos cantar um corinho de fogo. Aí os pentecas manifestam. Olha o que a Bíblia está dizendo, irmão. O Senhor, teu Deus, te fará ter êxito em tudo o que você fizer. E observe a palavra tudo. Josué, capítulo 1, no verso 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É preciso, irmão, ter visão de Deus para desfrutar do sucesso. Provérbios 19:8, a Bíblia fala: quem dá valor à sua própria vida, procura se tornar sábio e usar bem a sua inteligência. A sabedoria nos dá o conhecimento e a capacidade para fazermos as escolhas certas no tempo oportuno. A Bíblia fala: há tempo para todas as coisas. A verdadeira sabedoria, irmão, não é dada aos que têm uma mente afiada. Ela é para todos os que temem ao Senhor e para todos os que estão em Cristo. Tem alguém em Cristo aí? Então recebe, irmão. Está pipocando palavra de Deus aqui e você não está pegando. Elas estão correndo pela igreja igual o raio e você está aí parado. Está passando do teu lado, vaso. Para construir uma vida de significado eterno. Você, irmão, quer viver uma vida, você quer passar por essa vida, você precisa entender que em Cristo você tem que deixar marcas eternas. Marcas eternas. E para isso você faz através da sabedoria de Deus. E é sobre isso que eu vou começar a falar hoje. E se Deus nos der graça, eu termino amanhã. Irmão, a sabedoria gera o sucesso, que gera satisfação duradoura e recompensas. Provérbios 9:12. Se você for sábio, o benefício será seu. O Senhor não apenas deseja o seu sucesso, como também anseia recompensá-lo por isso. Salmos 37:18.
O Senhor observa passo a passo a vida de quem obedece a Ele de coração. Preparou para eles uma recompensa eterna. Ele observa aqueles que o obedecem de coração. O fato de Deus desejar que tenhamos êxito foi enfatizado, irmão, por boa parte das igrejas nos últimos anos. Como de fato nós temos que falar sobre isso. Meu irmão, Deus quer que você tenha uma vida de vitória. Não é para você ser um crente que anda arrastando. Ai, eu sou um miserável, eu sou a pior. Não, irmão. Eu não posso ser próspero, eu sou crente, eu tenho que levar uma vida. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus quer derramar prosperidade sobre a tua vida. Olha para a Bíblia, vaso. Olha para a Bíblia, jovem. Olha para Abraão. O cara era rico. Olha para Davi. Então Deus, Ele quer que você tenha uma vida de sucesso, sim. Só que o problema, entretanto, o sucesso, muitas das vezes, ele é interpretado por nós segundo a forma pela qual a sociedade define, e não como Deus o vê para você. Por quê? Porque, meu irmão, vamos lá. Ai, pastor, eu quero trabalhar e ter sucesso e ser conhecido no mundo inteiro. Aí vamos trazer para Deus. Para quê? Para quê, irmão? Para que o teu nome seja conhecido, engrandecido? Ou para que Deus seja conhecido através de você? Meu irmão, Deus não faz nada sem propósito. Nada sem propósito. O nosso problema é que nós olhamos as coisas com os olhos temporais, em vez de nós olharmos com olhos eternos. Por isso eu perguntei, quais marcas você quer deixar, irmão? Quando nós olhamos com os olhos temporais, isso gera uma compreensão nebulosa de sucesso e acaba resultando em buscas erradas. Quem está entendendo? Vamos trazer isso para dentro de um contexto eclesiástico. Quando eu for pastor, eu atingi o ápice do meu sucesso ministerial. Ô irmão, se algum dia, e se isso for o que Deus tem para você, você chegar a ser um pastor, meu irmão, se prepara, que Deus vai te levantar tão alto, à altura dos pés da cruz. E você tem que fazer igual os discípulos, quando foram levados para apanhar, foram açoitados por causa do nome de Jesus. E depois que eles foram açoitados, a Bíblia diz que eles saíram felizes, comemorando por terem sido achados dignos de apanhar por causa do nome do Senhor. Mas a nossa visão de sucesso, ela é um pouco nebulosa, ela é temporal, ela é imediata. Só que, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Um dia, repete comigo, um dia todos nós vamos comparecer perante o juiz do universo. Perante Jesus Cristo.
E se tivermos feito a nossa vida valer a pena através da sabedoria de Deus, nós seremos recompensados eternamente. Da mesma forma, se nós perdermos, se a gente se perder nos nossos afazeres, nós seremos punidos ou sofreremos uma perda eterna. Sendo assim, seria sábio gastar tempo procurando descobrir não aonde você pode chegar, não ao que as pessoas podem te proporcionar ou aonde elas podem te levar, mas seria muito sábio você tentar descobrir, meu irmão, o que Deus espera de você. Este é o foco. Fazer a sua vida valer a pena, não apenas hoje, mas por toda a eternidade. E a Bíblia é clara quanto à forma de alcançar esse objetivo. Portanto, se queremos ser motivados pelo que é eterno, nós precisamos começar adquirindo o entendimento do que isso significa. Então nós vamos olhar 2 versículos. O primeiro, Jó 36, 26. Que diz assim: eis que Deus é grande, e nós não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode esquadrinhar. Ou seja, ninguém, irmão, pode entender a eternidade. Eclesiastes 3:11. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Ele colocou a eternidade no coração do homem. Mas o que é eternidade, irmão? Que bicho é esse? Aonde mora? Como se reproduz? Hoje, no Globo... Não, estou brincando. Como que a gente pode definir isso? Como que a gente pode entender isso? Um dicionário, ele define a eternidade como um tempo infinito. Um outro define como o estado de existência fora do tempo. Agora, como que um dicionário pode definir que a eternidade ela existe dentro do estado temporal e outro define como algo fora do estado temporal? E por que isso nunca foi questionado? Será que não questionaríamos 1 ou 2 livros científicos se eles definissem que algo em nosso mundo existe em estados diferentes? Suponhamos que um livro definisse que um peixe como um vertebrado que vive na água, e outro definisse que peixe, ele é um vertebrado que vive em ambientes secos. Como é que a gente faz? Imediatamente a gente chegaria à conclusão de que um dos dois está errado, sim ou não? E quando a gente descobrisse o que está errado, a gente ia jogar ele fora. No entanto, por que não questionamos e jogamos fora uma das definições de eternidade dos dicionários? Mas a verdade é que a eternidade não pode ser compreendida mentalmente. As nossas mentes são finitas, elas não conseguem captar conceitos relativos ao que é perpétuo e eterno. Eu vou ilustrar para você.
Para um instante, imagine aonde se encontra o fim do universo. Pensa nos seus limites exteriores. Se você pudesse fazer isso, o que você iria encontrar na fronteira, no limite do universo? Você vai encontrar o quê? Um muro? Do que esse muro é feito? Qual a espessura desse muro? Será que do lado de fora, do lado externo do muro, seria o ponto exato do fim do universo? Se for, o que tem além dos muros? Mais espaço? Mas esse mais espaço não viria a ser a continuação do universo? E se esse mais espaço é a continuação do universo, onde é que fica o fim? Pensa nisso. Ou que tal um poço sem fundo? Você pode se imaginar caindo em um buraco, aonde você nunca para de cair? Eu já sonhei com isso, é horrível. Quem já teve esse tipo de sonho? Parece que está caindo, 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 caindo. E o pior, tem vezes que você acorda assustado. Era um sonho. Aí você vai dormir e você continua caindo de onde você parou. Caindo, caindo, caindo. É desesperador. Você nunca atingiria o solo, nem o veria. Apenas você continua caindo, caindo, caindo para sempre. Duas coisas, e não apenas uma, causam um curto-circuito em nosso raciocínio aqui. Primeiro, a ausência de fundo. Segundo, o tempo interminável de queda. É difícil compreender e soa como um conceito de ficção científica, mas existe um lugar assim que é mencionado 7 vezes nas Escrituras. É quando o próprio Deus, o Criador do homem, pensa no começo. Pensa no começo de Deus, ou no seu não começo, porque a Bíblia fala que de eternidade em eternidade Ele é Deus. Se Ele não nasceu, se ninguém o criou, então como Ele começou a ser quem Ele é? Como evoluiu? A verdade é que Ele não evoluiu à condição de Deus. Salmo 90, no verso 2 diz: antes que os montes nascessem e se formassem, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Pensa nisso, irmão. Pensa nisso. O que na verdade é declarado como inatingível pela nossa mente natural, foi colocado no nosso coração pelo Criador. O nosso coração reconhece a eternidade. Ela nasceu em cada ser humano. Salmo 14, no verso 1 diz: o insensato no seu coração diz: não há Deus. Observe que o versículo diz, o versículo não afirma, diz o insensato na sua mente. Ele diz no seu coração. Há muitos ateus que negam e negam enfaticamente, palavra difícil, quase uma língua estranha aqui. Eles negam enfaticamente a existência de Deus, mas bem lá no fundo dos seus corações, eles ainda não amadureceram o coração a tal ponto de total degeneração. Um homem que se dizia ateu convicto,
e não permitia que ninguém testemunhasse para ele. Na verdade, certa vez arrancou a Bíblia das mãos de um colega de trabalho, atirou essa Bíblia no chão e pisou nela, amaldiçoando o homem e a Bíblia. Ele acusava aquele homem cristão de ser fraco e destituído de cérebro. Mais tarde, após anos de ateísmo, confesso, esse homem ele passa a sentir fortes dores no peito. Os médicos o abriram para fazer uma cirurgia exploratória. Imediatamente fecharam. Os especialistas lhe disseram que ele tinha menos de 24 horas de vida. Deitado na cama naquela noite, ele percebeu que ele estava indo para o seu eterno lar e que não era absolutamente o lugar onde ele queria terminar. Como que ele sabia disso? Já que não permitia que ninguém compartilhasse as Escrituras com ele. Só podia ser porque ele tinha a eternidade plantada no seu coração. Assim como as Escrituras afirmam com relação a toda a humanidade. Romanos 1,19 diz: porquanto a verdade sobre Deus é conhecida por eles instintivamente, Deus colocou este conhecimento no coração deles. Naquela noite o coração daquele homem parou. Ele morreu. Ele deixou o seu corpo e desceu para densas trevas. A escuridão era tão profunda que ele achou que estivesse se vestindo com ela. Nenhum raio de luz podia ser visto. Depois de cair por um bom tempo, segundo lhe pareceu, ele ouve gritos aterradores. Tormento, irmão. Tormento. Ele foi puxado por uma grande força até os portões do inferno. Quando de repente ele acorda e volta a viver. Na manhã seguinte, ele telefonou para o único cristão que conhecia. Seu amigo veio, lhe proclamou as boas novas da salvação por meio de Jesus Cristo. Após recebê-lo como seu Senhor e Salvador, seu amigo orou por ele, pedindo cura. 3 semanas depois, saiu do hospital, andando, e ainda está vivo. Pois é, irmão. Um milagre ambulante. Como ateu, ele proclamava que Deus não existia, mas a eternidade estava plantada no seu coração. Eu não creio em Deus. Irmão, você já deve ter ouvido essa frase. O cara, ele é ateu, até a primeira balançada do avião. É a primeira balançada. Deus plantou a eternidade nos nossos corações. Ele plantou a eternidade em nós. Você precisa entender isso, irmão. Nós temos que viver para deixar marcas eternas. Embora seja impossível compreender a eternidade, ela está dentro de você, irmão. O teu intelecto não vai entender isso. A eternidade, ela dura para sempre, ela não tem fim. Entretanto, não se trata simplesmente de um tempo que jamais acaba. Falar de eternidade em termos de durabilidade perpétua é perder a ideia geral. Nós precisamos entender melhor essa visão de eternidade. Para isso, nós precisamos olhar para o próprio Deus.
Deus, meu irmão, Ele não é limitado em poder, conhecimento, sabedoria, compreensão ou glória. Isso, irmão, eu estou citando apenas algumas características dele. Deus, Ele é autoexistente, para sempre foi e para sempre será Deus. A Bíblia diz, aquele que era, que é e para sempre será. O alfa, ômega, princípio, fim. A Bíblia chama Ele de o Pai da eternidade, o Pai eterno. Isaías 9,6, o Pai da eternidade. A Bíblia chama Ele de o Rei da eternidade, 1 Timóteo 1,17. Tudo que é eterno encontra-se em Deus. Meu irmão, não importa quanto uma coisa pareça boa, nobre, poderosa ou duradoura, no final deixa de existir. Tudo muda, tudo passa. Deus não. Hebreus 1, do 10 ao 12. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus, são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Ele não apenas jamais deixará de existir, como também permanecerá eternamente o mesmo. 1 Pedro 1, 24 e 25, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Deus é eterno, portanto, o que Ele diz é eterno. Deus não pode mentir. Nem o que diz pode ser quebrado. Entenda isso, irmão. Deus não pode mentir. E nem o que Ele fala pode ser quebrado. Ei, tem palavra? Não vai ser quebrado, vai se cumprir. Entenda isso. Deus deu uma palavra, Ele vai fazer. Deus liberou algo, vai se cumprir. Ele não esqueceu. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, não caiu no mar do esquecimento. A palavra de Deus se cumpre. Ela se cumpre. Mas olha ao meu redor, olha como é que está ruindo. Deus falou, não cai, não vai cair. Eu acho que você não entendeu. Eu estou no meio da tempestade, eu vou afogar. Não vai, Ele te puxa com as próprias mãos dEle. Eu estou no meio do fogo, eu vou me queimar. Não vai te queimar. Ainda que passares pelo fogo, você não vai se queimar. Preste atenção, Deus falou, vai fazer, liberou, vai cumprir. Nunca pode haver mudança naquilo que Deus diz, porque senão não seria eterno. E esse é o fundamento sobre o qual nós podemos edificar as nossas vidas. Muita gente está edificando a sua vida naquilo que não é eterno, ou seja, não está edificando a sua vida na palavra de Deus, mas está edificando a sua vida nos pensamentos culturais, nas tradições, nas suposições, nas percepções emocionais a respeito de quem Deus é. Meu irmão, isso não se aplica somente às pessoas que não são cristãs, mas muitos que professam ser crentes em Jesus. É muito difícil, irmão.
É assustador acreditar em algo temporal, em algo que é passageiro. A nossa fé, ela tem que estar alicerçada no que é eterno, na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Se aquilo que você está vivendo, irmão, não tem uma base na palavra que é eterna, meu irmão, preste atenção, você está acreditando em uma mentira e vivendo em um estado de engano. É muita gente que baseia a tua vida naquilo que não é eterno, na palavra. A quantidade de pessoas que, ao invés de ir aos pés de Jesus e buscar dele uma direção, não, está se firmando em pessoas. A direção vem da palavra de Deus, irmão. Por isso ele fala, medita nela dia e noite, dia e noite. Tem pessoas que professam uma fé em Jesus, uma fé em Cristo, mas não estão alicerçados na palavra. Não estão. Isso é um engano, irmão. Isso é um engano. O nosso alicerce é a palavra que Deus liberou, ela é eterna. Por isso que quando a gente faz treinamento com líderes, líderes de GC, líderes de ministério, quando a gente vai orientar a respeito para ministrar a palavra, para ministrar um estudo de GC, a gente fala assim, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, você é legal, você é gente boa, mas deixa eu te falar uma coisa com todo amor e carinho, o que você pensa, o que você acha, o que você entende, o que você percebe, não é importante, o importante é o que Deus fala, é o que Ele libera, é o que a palavra diz. Tem muita gente sendo guiada por pensamentos e achismos de outros, não pelo que a palavra diz. Essa é a questão, irmão. Nós estamos falando de coisas eternas. O que eu falo da minha convicção, do meu achismo, não é eterno. A palavra de Deus é. Aquilo que a gente acha, irmão, perece. Aquilo que a gente entende, perece. Vou dar um exemplo para vocês. Eu creio, fé é minha, eu creio no que eu quiser, você pode não gostar. Que o meu time, o Cruzeiro, é o melhor time do mundo. Não, maior fé seria se vocês falassem que é o Vasco. Isso é uma convicção minha. E as minhas convicções não mudam vidas. Se eu te convencer que o time que eu torço é o melhor do mundo, para te levar a torcer por ele, eu sinto te informar que eu estou te levando para o engano. Consegue entender? Mas se eu viro para você, e pela palavra de Deus eu falo com você, Deus te chamou para a obra. A palavra dele diz, ele tem algo para fazer através da tua vida. Pastor, aonde na palavra diz isso?
Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide por todo mundo e fazei discípulos. A palavra nos orienta, ela nos fala que existe um chamado de Deus para nós. Então eu estou baseando a minha conversa com você, não no meu achismo, não naquilo que eu penso, mas em verdades eternas da palavra. Verdades eternas, irmão. É Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa. Deus tem um chamado para você. Deus tem algo para você. Tem gente aqui que tem palavra de Deus para o seu chamado ministerial. Tem gente aqui que tem palavra de Deus para que o seu ministério não é nada nem eclesiástico, mas profissional. Entende, irmão? Porque a gente fica nessa, não, eu vou ser usado por Deus quando eu for um ministro de louvor, quando eu for um pastor, quando eu for isso, quando eu for aquilo. Não, irmão, às vezes Deus te chamou para ser um empresário, para manter uma obra, uma igreja aberta, para que vidas sejam salvas. Para que Deus te chamou? O chamado de Deus não é baseado em achismos, mas em verdades eternas. Cuidado, irmão. Quando a gente se move pelo achismo, pelas opiniões, a tendência é a gente se dar mal. Vou dar um outro exemplo. A minha mãe e a minha esposa me acham bonito. Obrigado pela força. Elas me acham bonito. Se você se mover pela opinião delas, mas se a gente for para verdades eternas, o que você está rindo? A Bíblia fala que eu sou imagem e semelhança de Cristo. Eu recebo. Oh, Jesus amado. Eu recebo, foi boa. Ou se alguém falar que você é feio, você fala, você está chamando Jesus de feio? Irmão, a nossa vida tem que ser baseada em verdades eternas. A nossa caminhada tem que ser baseada em verdades eternas. Entenda isso, irmão. Entenda isso. Nós temos que caminhar naquilo que a palavra diz. Por que eu e minha família saímos da nossa terra para vir para cá? Para uma outra terra, uma outra cultura, um outro povo. Porque a gente achava o Rio Grande do Sul bonito. Porque a gente tinha desejo de vir para o Rio Grande do Sul. Era o nosso sonho de vida. Não. Mas por uma palavra confirmada em verdades eternas. E eu só posso me mover como cristão com verdades eternas. Com o que a palavra diz. Se você for olhar a caminhada do povo no deserto, se a nuvem movia, eles levantavam o acampamento e iam embora. Se a nuvem parava, pronto. Era ali que tinha que ficar, até a nuvem se mover. Porque eles estavam baseados num direcionamento de Deus.
não no que era bom para eles, aos olhos deles, mas no direcionamento de Deus. Quem está entendendo alguma coisa aí? Meu irmão, viver para valer a pena é viver aquilo que Deus tem para nós. Preste atenção, o grande dia ele vai chegar. Tem muita gente vivendo a fé cristã como se o grande dia não fosse chegar. Eles falam que Jesus vai voltar desde a época dos discípulos. Vai voltar não. Agora não. Oi, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Eu preciso colocar essa pulga atrás da tua orelha. E eu preciso parar para nós tomar a ceia. Pode ser que não seja no nosso tempo que nós o veremos cortar os céus como um raio do Oriente ao Ocidente. Pode ser. Pode ser. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus pode não voltar desta forma no nosso tempo. Mas um dia, o seu nome será falado nos céus. E você não mais existirá nessa terra. E quando esse dia chegar, como que você vai ser encontrado? Porque nós estamos vivendo, os cristãos estão vivendo uma fé, que dizem ser uma fé cristã, como se Jesus nunca fosse voltar. Mas Ele volta para você no dia da sua morte. Está entendendo, irmão? No dia da tua morte Ele volta para você. E aí, como que Ele vai te achar? Como que Ele vai te encontrar? O que você vai ouvir dEle? Você cumpriu o que eu te chamei para fazer? Não, eu achei que o senhor não ia voltar agora. Eu estava esperando chegar mais perto da sua volta. Falei, então, voltei. Para você. Nós ignoramos isso. Nós ignoramos isso. Irmãos, todos nós estamos numa fila invisível para encontrar com Jesus. Individualmente. Como é que você vai ser achado? Você precisa sair daqui hoje pensando nisso. Pensando nisso. Amém? Irmãos, eu tinha tanta coisa para falar. Mas tanta coisa. Mas nós vamos deixar para domingo, para amanhã. Amanhã, às 18 horas, eu vou continuar com essa pregação. Mas fica de pé no seu lugar. E vamos tirar pelo menos alguns minutinhos de oração. Eu quero te convidar, você a fechar os seus olhos e a pensar exatamente nisso que eu falei hoje. Pensa assim, será que eu estou vivendo de uma forma que vale a pena para deixar marcas eternas?
Será que eu estou vivendo isso? Ou será que eu estou vivendo do jeito que eu quero, da forma que eu quero, de acordo com as minhas convicções, ou de acordo com as convicções de outras pessoas? Essa noite o Senhor te chama para uma mudança de mentalidade. O pastor está querendo colocar medo na gente. Estou. Para ver se você começa a viver uma vida reta diante de Deus. Porque essa é a realidade, irmão. Essa é a realidade. Feche seus olhos, comece a falar com Deus no seu lugar. Fala com Ele. Ore, irmão. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia. Ore. Ore, ore, ore. Sua vida depende disso. Sua vida depende da sua oração, da sua entrega em oração.